aprender árabe? A Escola Cultura Libanesa tem uma plataforma de estudos EAD do árabe libanês aplicado pela professora Karen Hayek, com mais de 24 anos de profissão, metodologia de ensino de conversação e escrita transliterada do árabe libanês, visando descomplicar o aprendizado e gerar aprendizado real ao aluno. Plataforma atualizada com aulas inéditas e exercícios práticos. Quer saber mais? Visite o nosso site www.culturalibanesa.com.br. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história de um grande empresário e dessa vez ele é descendente de sírios, o senhor Urubatan Hello, presidente da empresa Braspress. Acompanhem comigo. Marhaba, eu sou a Karen Hayek do programa Cultura Libanesa e hoje pela primeira vez do programa vamos ter um convidado de descendência síria. Vamos contar uma história do empresário, do grande empresário na verdade, o senhor Urubatan Hello, que é filho de sírios e hoje tem uma empresa que faz grande diferença aqui para o Brasil. Ahlan wa sahlan fik. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Muito prazer. Vamos conhecer um pouquinho sobre o senhor. Muito obrigado, Karen. É uma alegria poder estar fazendo esse bate-papo com você, conversando com você, conversando com os nossos internautas, poder falar um pouquinho das nossas origens, da minha descendência, dos meus avós que vieram aqui no começo do século passado para o Brasil. Eles são os 4 avós, tanto de pai quanto de mãe, são de Mashta-Hello, Síria. Sim. E meu pai e minha mãe, coincidentemente, são primos, né? Meu pai é Alcides Hello, Alcides Simão Hello, e minha mãe Sonrad Hello. Ela nem precisou mudar o sobrenome. Isso é ótimo, precisou mudar o sobrenome. Então é um prazer, é uma alegria poder estar falando com você, com seus internautas, para que a gente possa efetivamente bater esse papo agradável. Com certeza, o prazer é todo meu e de todos que vão assistir e conhecer um pouquinho da história do senhor, de como tudo isso começou. Então, assim, o senhor é o presidente da empresa Braspress do Brasil, né? E como tudo isso começou? Começou lá de trás? Isso começou há 45 anos atrás. No dia 1º de julho agora, Karen, nós vamos completar 45 anos. Eu sou natural de Uberlândia. Meus avós, tanto o avô materno como o avô paterno, vieram da Síria em 1914. O avô materno ficou em São Paulo e mais tarde ele mudou-se para o estado de Goiás, mudou para Campinas, ali ao lado de Goiânia. Hoje até um bairro de Goiânia. E meu avô paterno, eles chegaram e foram Minas Gerais e depois de Minas Gerais foram para Goiás. Uma epopeia, né? Uma epopeia. Meu avô paterno com 17 anos de idade, minha avó materna com 15 anos de idade, falando apenas árabe e francês, chegaram no Brasil, chegaram no Porto de Santos, vieram a São Paulo. Naquela época já tinha um trem, foram de trem até Araguari, compraram 2 mulas e ali eles foram desbravando Goiás até o norte de Goiás, até uma cidade chamada Orizona, ou Campo Formoso, uma das duas, ou Orizona ou Campo Formoso. E ali meu avô começou a comercializar fumo, etc, etc. Mas ele também faleceu muito cedo, e deixou a minha avó com 6 filhos. Meu pai
o segundo filho, veio para São Paulo e depois, mais tarde, ele mudou para Uberlândia e levou toda a família para Uberlândia. E eu acabei nascendo em Uberlândia. Em 1949, ele queria casar, ele já então com 33 anos, queria casar, e aí ele escolheu uma prima para casar. Aí ele casou com a prima Suad, que é a minha mãe. Eles moravam em Campinas, em Goiânia, Campinas. Aí eles fizeram o casamento em 1949 e eu nasci em 1950 lá em Uberlândia. Fiz a minha adolescência toda em Uberlândia, assim como você fez a sua adolescência no Líbano. Sim. Eu fiz a minha adolescência toda em Uberlândia. De vez em quando eu ainda falo mineirês. E você não tem nenhum sotaque árabe, né? mas eu de vez em quando ainda falo mineirês. Eu costumo dizer que eu saí de Uberlândia, mas Uberlândia não saiu de mim. Exatamente. Né? Uberlândia ainda continua residindo em mim. Todas as minhas raízes, todas as minhas origens são de Uberlândia. A minha própria formação pessoal, a minha própria personalidade, o meu próprio jeito de ser, a minha própria identidade política, toda ela foi formada em Uberlândia. Portanto, Uberlândia é a minha raiz, é o meu berço. Mas eu também saí de Uberlândia, também muito jovem, eu saí de Uberlândia em 1969. Eu vim para São Paulo, vim acompanhando meu pai. Meu pai veio para São Paulo para trabalhar numa empresa distribuidora de diários oficiais, eu vim com ele. Mas em 1971 meu pai teve que ir embora, ele foi embora para o Rio de Janeiro, tinha lá outros afazeres, ele foi para o Rio de Janeiro e eu fiquei em São Paulo. Ao ficar em São Paulo, com 21 anos, eu fui morar numa pensão em frente à Santa Casa, aqui em São Paulo, na rua Dr. Cesário Mota Júnior. Na verdade, eu não morava numa pensão, eu morava no segundo andar de um beliche, porque eram 3 beliches no quarto e nós morávamos em 6 pessoas naquele beliche. Mas eu comecei a fazer um trabalho naquela ocasião, já em 1972, junto à indústria cinematográfica brasileira, que ela se situava onde hoje é a Cracolândia, ali na Rua Vitória, Santa Efigênia, Praça Princesa Isabel. Eu fazia ali um trabalho junto à indústria cinematográfica, no sentido de pegarem os filmes da indústria cinematográfica e despacharem ali na rodoviária, que também ficava naquela região. A rodoviária antiga ficava ali bem próximo, era ali na Cracolândia, ali no meio da Cracolândia. Muito bem, eu despachava os filmes ali para todo o Brasil, né? Comprei um triciclo de pedal, o triciclo é aquele que tem uma caixa na frente, e com aquele triciclo eu levava os filmes para despachar na rodoviária. E eu me lembro que eu ganhava 2 dinheiros da época por cada lata de filme que eu despachava. Cada lata de filme pesava 25 quilos. Então eu enchia o triciclo de lata de filme e levava para despachar na rodoviária. E esses filmes não iam para a indústria, para os cinemas. Eles iam para as distribuidoras. Num determinado momento, Karen, eu percebi que só para o Rio de Janeiro eu despachava todo dia 600 quilos de filme. Só para o Rio de Janeiro eu despachava 600 quilos de filme. O Rio de Janeiro representava 50% da indústria cinematográfica brasileira. O Rio e São Paulo representava 50% da indústria cinematográfica brasileira. Então eu percebi que só para o Rio de Janeiro eu mandava 600 quilos de filme. Fazia várias viagens, Sim. Ali pertinho, Santa Efigênia, Rua Vitória, rodoviária. Rodoviária, Santa Efigênia, Rua Vitória. E ali naquela região, ali se situava Roma Filmes, Paris Filmes, Poli Filmes, Screen James, a própria Embra Filmes, que era uma empresa estatal brasileira. A Embra Filmes, que naquela época fazia como se fosse o papel da Ancine. Era como se fosse uma agência reguladora, né? Mas aí eu percebendo os 600 quilos de filme que eu despachava por dia, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse transporte e vou ganhar os 2 dinheiros por cada lata de filme, mais o frete. Porque o frete que as indústrias cinematográficas pagavam direto para a companhia de ônibus. Tudo bem. E dito e feito, eu fui ao Rio de Janeiro, procurei meu pai que morava no Rio. Meu pai foi comigo até uma loja no Botafogo chamado Império das Combis. E eu comprei uma Kombi e ele foi meu avalista. Aí eu trouxe a Kombi para São Paulo. Então eu fazia a coleta dos filmes na Rua Vitória, naquela região toda. E o que era Brasil, eu despachava na rodoviária.
O que era Rio de Janeiro, eu já deixava na Kombi. Aí eu ia para o Rio de Janeiro. Quando chegava ali perto de Resende, eu dormia um pouco, porque tinha ali a pensão da Frida, o hotel da Frida, eu gostava muito de ficar ali, eu dormia ali um pouquinho. Chegava lá, normalmente eu chegava lá no hotel da Frida, eu saí daqui 8 horas, eu chegava no hotel da Frida mais ou menos meia-noite, em Resende. Aí eu dormia até umas 5 horas da manhã, quando era 5 horas da manhã eu acordava e descia para o Rio. A maioria das distribuidoras ficavam na Cinelândia. Então eu chegava no Rio 8 horas, 8h30 da manhã, fazia as entregas do filme. E mais tarde eu descobri o seguinte, depois de uns 15 dias, eu descobri que é o seguinte, tinha filme do Rio para cá. Aonde tinha filme do Rio para cá? Na Herbert Richard. A Herbert Richard era uma dubladora dos filmes que eram passados na televisão. Ficava na rua Conde de Bonfim, 1313. E aí eu pegava os filmes da Herbert Richard, eu me lembro até hoje dos filmes quando passavam na televisão, falava versão brasileira, Herbert Richard. Então eu pegava os filmes da Herbert Richard e trazia para São Paulo. Entregava na TV Globo, entregava na TV Excelsior, entregava na TV Tupi, entregava na TV Record. Então eu tinha mercadorias para transportar na Kombi, tanto indo quanto voltando. Mas em um determinado momento, esses clientes começaram a me dizer o seguinte, olha, você não pode ficar aqui me dando recibo no papel de pão. Você tem que criar uma personalidade jurídica. E eu então criei uma personalidade jurídica em 1973, chamada Transfilme Transportes. E abri uma filial no Rio de Janeiro, porque eu já tinha a Kombizinha e tal, e não só levava filme, então levava filme, o outro tinha negócio, tinha uma empresa chamada Plastifoto, que fazia álbuns fotográficos, então ele me dava mais 100, 150 quilos por dia para levar para o Rio. Muito bem, aí começou a vir mercadoria de outro, eu abri uma filial no Rio, na rua Salvador de Sá, 106, no Estácio. Ali pertinho do Sambódromo, muito pertinho do Sambódromo. Abri uma filial no Rio e aí começou a coisa, a Transfilme começou a crescer. Aí não dava para fazer na Kombi, então fazia. Aí tinha um amigo que tinha um caminhãozinho F350, que é um caminhão médio. Eu contratei ele para ele fazer essa linha para mim, ele descia e subia. Aí depois não dava mais o caminhãozinho, aí teve que arrumar um caminhão maior, uma Mercedes já no topo, com 6 toneladas, começou a subir e descer. Depois abri uma filial em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, eu mandei para essas filiais 2 amigos. E dei a eles uma participação no negócio. Mas chegado 1976, Karen, eu tinha então 26 anos, já era casado, minha mulher estava grávida. Eu percebi que alguma coisa estava de errado na sociedade. Eu tive uma formação acadêmica muito precária, Não porque meus pais não podiam proporcionar. Por vagabundagem mesmo. Eu achava que eu queria trabalhar, eu queria empreender, eu queria ter minhas coisas. Sim. Eu olhava um automóvel, eu tinha vontade de ter, eu olhava uma coisa, eu tinha vontade de ter. Então eu fui muito mais atraído por empreender do que ter uma formação acadêmica mais sólida. Muito bem, chegou 1976, eu percebi que alguma coisa não estava batendo. Aí eu chamei os dois e falei, olha, vocês me desculpem, eu estou indo embora, isso aqui não está dando certo para mim. Vocês fazem o seguinte, vê aí o que eu posso levar. A Transfilme já tinha lá a sua certa musculatura, já tinha 100 e poucos funcionários e tal. Mas a minha mulher grávida, eu morando de aluguel, com o aluguel da minha casa atrasado, e os outros 2 estavam no doce farniente, estavam muito bem. Eu não sabia onde estava o erro, eu sabia que tinha um erro. Chamei os 2, falei, ó, não vai dar certo. E eu saí de lá com uma Kombi, um caminhãozinho F350 e 2 linhas telefônicas. Linhas telefônicas em 1976, você colocava no imposto de renda. Era ativo, você tinha aquilo como patrimônio. Sim. Eu vendi uma linha telefônica, com o dinheiro dessa linha telefônica, eu aluguei um galpãozinho aqui na rua São Quirino 50, em São Paulo, na Vila Guilherme, e montei uma empresa, eu queria montar uma empresa chamada Brasil Express. Por quê? Porque tinha um filme
e um romance da Agatha Christie que se chamava Oriente Express. Ah, verdade. E o Oriente Express é um trem na Europa e ele percorre toda a Europa e ele termina no Oriente. Sim. E ali tem é um filme de ação policial, Sim. de romance e tal, mas eu adorava o nome Oriente Express, porque isso me remetia à minha avó Tâmara, me remetia ao meu avô Abrão. Isso, sabe, isso me remetia aos meus familiares. Afetividade, né? É, isso me remetia. Eu não ia colocar Oriente Express aqui no Brasil, porque eu não. Então eu falei, eu vou fazer Brasil Express, Sim. mas a origem do nome é Oriente Express. É isso mesmo. É, a origem do nome raiz. seria. A raiz seria essa. Muito bem lembrado, a raiz seria essa. Fui à junta comercial, já com o galpãozinho aqui alugado na Vila Guilherme. Fui à junta comercial, ao registrar a empresa, eu não pude registrar o nome Brasil Express, porque esta marca já pertencia à Transbrasil, que era uma empresa de transportes aéreos de origem da Sadia Frios. Aí eu juntei os dois nomes, ficou Braspress. Posso te dizer uma coisa? Ficou muito melhor. O outro nome era composto, esse é o nome mais simples. Verdade. Foneticamente ficou muito bom, o Braspress ficou um nome muito bom. Ficou mesmo. E aí eu comecei fazendo distribuição aqui em São Paulo, com a Kombi, com a F350. Mas muito rapidamente, não demorou 15 dias, eu abri a filial de Belo Horizonte, porque eu já tinha os clientes que eram da Transfilme. Não demorou mais do que 2 meses, eu abri a filial de Curitiba. Não demorou mais do que 6 meses, eu abri a filial do Rio de Janeiro, porque eu já tinha os clientes da Transfilme. E a minha saída da Transfilme foi muito boa, porque ao sair da Transfilme e ao abrir a Braspress, eu chamei um irmão meu, irmão de coração, não irmão, mas irmão de coração, um sujeito extraordinário que a gente convive desde a adolescência, o Petri, para ser o meu sócio. Até hoje. Até hoje ele é meu sócio, até hoje. E o melhor amigo. E meu melhor amigo, meu melhor amigo, meu grande amigo. Aliás, por ele, um ou outro, um dá a vida pelo outro. Que bom. Essa é a nossa ligação. Isso é emocionante. Um dá a vida um pelo outro. Isso é muito próprio também do árabe, Sim, né? Isso é muito com próprio do certeza, árabe, com de ter certeza. essa lealdade de amizade. Verdade. Quando ela é sincera, ela é enraizada, ela é pele, ela é como se fosse a mesma pessoa. Sim. Forma uma simbiose, isso forma uma simbiose. E aí eu e o Petri, eu cedi ao Petri 20% do controle da empresa. E aí nós começamos Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Tivemos uma série de tropeços. A empresa foi fundada, a empresa começou a operar no dia 1º de julho de 1977. Tivemos uma série de atropelos. E no ano 82, tivemos uma máxima desvalorização do dinheiro da época em relação ao dólar, que quase nos levou à lona, porque na verdade toda a operação de crédito que eu fazia para comprar os poucos caminhões que nós tínhamos, ela foi lastreada numa operação denominada Operação 63, que era lastreada em dólar. E com essa máxima desvalorização do dólar, eu quase fui à lona, mas superamos essa fase. Depois nós tivemos uma outra fase muito dura, muito difícil, que foi em 1990, com o Plano Collor, onde a atividade econômica ela vinha vicejando de forma muito rápida, até porque a inflação fazia com que a atividade econômica pudesse ser rápida, porque o cidadão que não comprasse a geladeira de manhã não comprava à tarde. Verdade. A inflação comia. Aí veio 1990 com a posse do Collor, nós também fomos com muita dificuldade. Só que naquela época, já em 1990, nós já éramos uma empresa com certo porte. Nós tínhamos 1.200 funcionários, nós tínhamos operação aérea, a operação própria, nós tínhamos uma operação fluvial pelo Rio Madeira, mas o pacote econômico que foi lançado pelo Collor e deixando todo o povo com 50 dinheiros da época no bolso, isso fez a atividade econômica, nós tivemos que fazer um encolhimento brutal. Nós viemos de 28 filiais para 7 filiais,
Nós viemos de 1.200 funcionários para 370 funcionários e passamos uma dificuldade enorme, devendo a bancos, devendo a agiotas, devendo a fornecedores, mas lentamente nós fomos reconstruindo novamente os pilares que fizeram a gente se desenvolver até 1990. Chega 94, Karen, vem o Plano Real. O Plano Real trouxe estabilidade à moeda. E quando você tem uma moeda estável, quem ganha é o empreendedor e não o especulador. Eu nunca fui especulador, eu não sei especular. O que eu sei fazer é empreender, gerar emprego, fazer coisas, fazer empreendimentos. E eu não sei especular. E o Plano Real, ele veio com um DNA para o empreendedor. E a partir de 94 para cá, o nosso desenvolvimento foi esse. Hoje nós somos uma empresa com 9.000 funcionários. Nós estamos localizados em 117 pontos do Brasil, estrategicamente em 117 pontos do Brasil. Nós temos 117 centros de distribuição no Brasil inteiro, com 9.000 funcionários. Nós universalizamos o serviço de transporte de encomendas no Brasil, porque nós atendemos 100% do território nacional com meios próprios, com 92% de meios próprios. Ou seja, nós universalizamos o serviço de encomendas no país. Só uma outra empresa faz isso, que são os Correios. São os Correios e nós fazemos essa operação abrangendo todo o território nacional. Temos um parque tecnológico extremamente desenvolvido e eu costumo dizer o seguinte: das 117 filiais nossas, aproximadamente a metade disso é sede própria. Tá. Mas nós não somos uma empresa de real estate. Tá. Nós temos aproximadamente 5.000 estações de serviço na nossa empresa e todos os nossos softwares são desenvolvidos internamente, mas nós não somos uma empresa de tecnologia. Nós temos 3.000 caminhões, mas nós não somos uma empresa de caminhão. Nós somos uma empresa prestadora de serviço na área de logística. Nós somos uma transportadora. Então esse é o nosso DNA. E uma lição de vida, né? Eu acho que é o seguinte: o Brasil é um país que ele se desenvolveu a partir da siderurgia. Industrialmente ele se desenvolveu a partir da siderurgia. Portanto, toda a história empresarial brasileira ela é muito recente. E todas elas tiveram uma origem muito humilde. Todas elas tiveram realmente as suas dificuldades. Todas elas passaram pelas dificuldades pelas quais passou o Brasil, por questões de ordem política, questões de ordem econômica, mas muitas vicejaram, muitas prosperaram. Mas só tem uma forma de você prosperar. Mantendo o foco e não trabalhando única e exclusivamente visando o dinheiro. Você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer. Porque quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, o dinheiro vem como consequência, porque você faz isso muito bem feito. Verdade. Que lição. Realmente, eu pelo menos faço sempre tudo que eu faço, tanto as aulas quanto o programa, com muito amor, com muita dedicação, e realmente o resultado acaba vindo. Vem. É uma consequência. É uma consequência. Com certeza. É verdade. Que história maravilhosa. Muito obrigado, Karen. Um exemplo de vida, na verdade, para muitos que estão iniciando hoje, que podem pensar em desistir. Realmente nada é fácil, né? Tudo com persistência, tudo com dedicação, com lealdade, né? E com união também, porque assim, o senhor é o presidente, o sócio do senhor também, mas também tem o time, né, que trabalha junto. E eu sei que o senhor trata muito bem os funcionários, todo mundo gosta muito bem. O senhor está sempre ativo na empresa, isso também é muito importante. Você falou, a palavra-chave é lealdade. Isso. E é muito comum, às vezes, o fundador, o diretor ou o presidente de uma empresa exigir lealdade dos seus funcionários. Eu acho que o caminho tem que ser o contrário. O diretor, o presidente, o fundador, ele tem que ser leal com seus funcionários. Ele tem que gerar lealdade aos seus funcionários. Porque você acaba criando, então, um sentimento de pertencimento. Exato. Tudo isso que eu lhe falei a respeito das maravilhas da nossa companhia, das maravilhas do nosso negócio, eu quero te dizer o seguinte:
Esse foi um piano tocado por inúmeras mãos, não é apenas por uma mão. Exatamente. Todas as pessoas que por aqui passaram deixaram um tijolinho. E todas as pessoas que aqui estão construindo mais coisas em cima desses tijolinhos que foram colocados. Portanto, eu quero te dizer o seguinte, eu sou um valor resultante daquilo que o meu time faz. Caramba. Na verdade, eu sou a parte visível do iceberg, mas embaixo de mim tem uma pirâmide Tem de um coisas time, muito, tem uma exatamente. pirâmide de coisas muito bem feitas. Exatamente. E o senhor me falou uma frase que eu achei maravilhosa, que funcionário seu se aposenta na empresa, né? É interessante, é interessante. Porque deixa eu te falar uma coisa, empresa de serviço precisa ter continuidade de qualidade, né? E o ato de fazer todo dia o exercício do trabalho e o ato de criar todo dia o exercício do trabalho, você faz com que isso vá se aperfeiçoando e vai fazendo cada vez melhor, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós temos hoje talvez a frota mais jovem do mundo, em idade média, num país onde tem a frota brasileira hoje de caminhões tem uma idade média de 22 anos. Nós temos uma idade média de 4 anos e meio, a idade média da nossa frota. Já foi mais jovem, nós já tivemos, a nossa frota já teve 2 anos e meio de idade média, hoje ela está em 4 anos e meio, porque há uma dificuldade muito grande das montadoras em fazer o fornecimento dos caminhões, porque é uma série de dificuldades hoje de suprimento de fábrica. Nós temos então a melhor frota, a frota mais jovem do Brasil, do mundo, do Brasil não, do mundo. Uau. Com 4 anos e meio. Nós temos os melhores terminais, nós temos os melhores prédios, nós temos a melhor tecnologia. Mas tudo isso, Karen, ele é secundário, porque isso você compra com dinheiro. O que você não compra com dinheiro é o coração das pessoas. Você precisa comprar, não comprar o coração das pessoas. Você precisa conquistar o coração das pessoas. O que você compra com dinheiro é fácil. Se você não tem dinheiro, você vai no banco, o banco te empresta. Exatamente. E o banco está aí para isso. Não tem nenhum desdouro você ir no banco pegar dinheiro emprestado. Ao contrário, significa que você tem crédito. Você está compreendendo? Agora, conquistar o coração das pessoas é outro fator, é outra coisa. Isso você não consegue também fazer em 24 horas. Então você vai fazendo ao longo do tempo. Bom, agora eu vou perguntar um pouquinho para o senhor. Na verdade, a gente sempre se encontra em alguns eventos, eventos de libaneses, de árabes e tal. Então, o senhor também é ativo nessa parte. Como que o senhor mantém essa raiz, essa veia árabe e o senhor já foi até homenageado pelos libaneses, né? Eu recebi já um título, uma comenda da colônia libanesa aqui em São Paulo, coisa que me deixou muito feliz. Mas deixa eu te dizer o seguinte, não são os libaneses que me procuram, não são os sírios que me procuram. Eu que faço questão de estar próximo, eu que faço questão de procurá-los. É fato de que a vida empresarial e a vida pessoal em São Paulo, às vezes, te implica a uma agenda não tão boa quanto aquilo que você gostaria de ter. Né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, onde tiver uma colônia árabe, onde tiver uma reunião de árabe, eu estou próximo, eu sempre gosto de estar próximo. Isso me completa, isso me remete às minhas raízes, isso me remete à minha avó Tâmara, isso me remete ao meu avô Abrão, isso me remete às minhas raízes, às minhas origens. E o senhor passa isso para os filhos, para os netos? Deixa eu dizer uma coisa para você, essa coisa vai degradando, viu, Karen? Isso hoje não é tanto quanto como é, por exemplo, comigo. Porque eu sou neto de árabes, direto de árabes. Falava árabe até os 9 anos com a minha avó, quando infelizmente ela morreu, no dia 15 de junho de 1959. Tem a data até hoje, sabe? Ela não falava, ela falava muito pouco português, ela falava com muita dificuldade o português. E a gente se comunicava com ela muito em árabe, muito em francês. É uma pena eu ter perdido a fluência do árabe. Era uma pena, porque com a morte da minha avó, a coisa acabou se dissipando um pouco, porque também meu avô morreu muito cedo, os filhos tiveram cada um que seguir um caminho, buscarem a sua sobrevivência e infelizmente eu acabei perdendo a fluência. Mas te conhecendo agora, quem sabe com as aulinhas 2 vezes por semana online,
eu não vou, por certeza. exemplo, vou desenterrando isso que deve estar lá no fundo da memória, né? Com certeza, eu garanto isso. Tomara, tomara, Com tomara, certeza. tomara. E o senhor esteve no Líbano uma vez, né? Sim, E como foi essa visita ao Líbano? maravilhoso. É como se eu estivesse no Rio de Janeiro do Oriente. Beirute é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, de restaurantes maravilhosos, de uma comida maravilhosa. Um quibe labani que só a minha avó Tâmara fazia, sabe, um quibe assado que só a minha mãe faz. Minha mãe, 93 anos, fez ontem 93 anos. Ontem, meus amigos, ontem foi dia 10 de maio. Né? Ontem minha mãe, foi ontem que ela fez 10 anos, ontem ela fez 93 anos. Cozinhava, fazia uma mirradra maravilhosa, fazia um arroz de chefinho maravilhoso. E em Beirute eu encontrei tudo isso de forma muito marcante. Espero em breve que o senhor visite mais uma vez o Líbano. Se Deus quiser. Hoje está numa situação um pouquinho mais complicada, mas vai ser sempre o meu muito desejo, bem-vindo. o meu desejo, o meu sonho é ir a Masta Helou, onde nasceu, onde é a origem da nossa família, Com certeza. onde é a origem, onde meus avós viviam. Se Deus quiser, em breve vai ser Se possível. Deus quiser, se Deus quiser. Muito obrigada por essa história maravilhosa, por essa lição de vida para mim e para todos que estão assistindo. Boa sorte, muita sorte também, que continue essa empresa fazendo a diferença na vida das pessoas. E o senhor é sempre muito bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado, Karen, muito obrigado. E aquilo que eu posso deixar como despedida no seu programa é dizer a todos aqueles que querem empreender que não empreendam pelo dinheiro, empreendam pelo amor a fazer aquilo que gostem. O cidadão é cantor, vá cantar. O cidadão é ator, vá atuar. O cidadão é empreendedor, vá fazer o seu empreendimento. Mas faça isso com amor, porque fazendo com amor você vai fazer tão bem feito que acaba dando dinheiro. Maravilha. Aprendi. Hoje eu estou saindo com um novo pensamento e muito mais fortalecida para seguir o nosso programa. Muito obrigado, cara. Foi uma alegria falar com você. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.